em grandes lojas na Inglaterra. Além de frases muito inteligentes, Freud constituiu várias teorias, e uma delas seria a teoria da personalidade. Segundo ele, seriam três instâncias básicas da personalidade: o id, o ego e o superego. Freud não quis afirmar que o psiquismo humano era constituído por três partes, porque não foi isso que ele observou no comportamento perturbado ou normal de seus pacientes. A sua genialidade constituiu em encontrar nesses comportamentos uma série de estruturas ou leis valendo-se dos três conceitos supracitados. Esses conceitos revelaram-se da extrema utilidade para explicar ordenada e simpaticamente os fenômenos psíquicos. Então, se não fosse Freud, para além das suas competências na área de medicina, um excelente escritor. O id seria o conceito que designaria os impulsos, as motivações e desejos mais primitivos do ser humano. Para Freud, em grande parte, esses desejos seriam de caráter sexual, tendo em mira o prazer. No início, o ser humano seria todo ele id, já que nessa altura o organismo humano não busca mais que a satisfação das suas necessidades instintivas e, através delas, o prazer. O id como tal é inconsciente. Embora procure alcançar a consciência para desse modo conseguir a realização dos seus desejos. O recalcamento ou repressão é o mecanismo de defesa que impede que ocorra a tomada da consciência do id. Este mecanismo defensivo mantém o id numa situação inconsciente, quando os desejos que lutam por realizar-se não estão de acordo com o ego ou o superego. Freud, a partir de 1920, passa a atribuir também muita importância não só aos desejos sexuais, mas também aos desejos agressivos do id. O ego é o conceito que Freud utiliza para designar o conjunto de processos psíquicos. O ego é o conceito que Freud utiliza para designar o conjunto de processos psíquicos e de mecanismos através dos quais o organismo entra em contato com a realidade objetiva. O ego seria um guia de comportamento do organismo à luz da realidade. É certo que o ego faz certo das demandas do id e dos seus desejos, mas a sua função consiste em os satisfazer ou não, segundo as possibilidades oferecidas pela realidade. Um ego amadurecido não se assusta ao fazer eco dos desejos do id, ao tomar consciência deles. Ao contrário, um ego infantil e neurótico resiste a trazê-los à consciência, defendendo-se contra eles através da repressão, recalcamento e outros mecânicos da defesa. Um ego maduro e adulto não teme os desejos instintivos, não quer dizer que os satisfaça a todo momento. Significa somente que os consciencializa e depois satisfá-los ou não, segundo seja ou não racional fazê-lo. No ego radicam as funções perfectivas. Vai de novo. No ego radicam as funções perceptivas, cognitivas, linguísticas e da aprendizagem, ou seja, todas as funções através das quais o sujeito se adapta ao meio ambiente. Um dos erros mais recorrentes é que, com alguma frequência, é cometido também por alguns psicólogos, consiste em acreditar que todos os processos designados pelo ego freudiano possuem a propriedade de ser consistentes. É certo que a maior parte dos mecanismos e processos do ego são conscientes, mas nem todos são. Freud chegou a esta conclusão ao observar que, em certas ocasiões, alguns desejos instintivos procedentes do id são rejeitados ou reprimidos pelo ego, sem que o sujeito tenha consciência alguma nem dos desejos, nem da sua rejeição ou repressão. A terceira instância da personalidade, o superego, representa as normas e os valores convencionais da sociedade ou do grupo social no qual o indivíduo foi criado e que está sendo inserido. Diríamos que representa a sociedade dentro do próprio indivíduo, com as suas leis e normas muitas vezes fontes de embaraço e de inibição para a estrutura do ego. É evidente que as exigências do superego se opõem quase sempre aos desejos do id. Este conflito entre o superego e o id incide diretamente no ego, já que tanto o id como o superego procuram que o ego atue de acordo com as suas próprias exigências ou desejos. Normalmente, o que o ego faz é procurar uma solução de compromisso
que o satisfaça, embora parcialmente. Um ego maduro consegue normalmente achar essa fórmula conciliatória, a qual, para que se seja realmente válida, deverá ter em conta também a realidade ambiental. Pode-se dizer que, para Freud, a personalidade consiste basicamente nesse conflito entre os três instintivos. Pode-se dizer que para... Instintivos. Pode-se dizer que, para Freud, a personalidade consiste basicamente nesse conflito entre os três instintivos e as normas interiorizadas da sociedade. Conflito que se desenrola no grande cenário constituído pela reação mútua entre o ego e a realidade ambiental. Então, podemos chegar à conclusão que é de grande importância o estudo de Freud para psicólogos, psicanalistas e parapsicólogos, pelo estudo e entendimento para ajudar os pacientes do nascer e do passado, presente e futuro, a fim de se manter e entender os meados da vida emocional. Causas e consequências de determinadas atitudes de pessoas com tendência à irritabilidade, nervosismo, ataque de pânico, medo e etc. Tudo feito com o auxílio da hipnose. Atualmente, Freud continua tão polêmico quanto na época que esteve vivo. Por um lado, é verdadeiramente idolatrado por seguidores ortodoxos da teoria psicanalítica. E, aliás, em vida, Freud demonstrava uma inegável satisfação em ser reverenciado como um gênio. Por outro, é visto também como mistificador, principalmente a partir da década de 90, quando as descobertas da neurociência questionaram muitos dos princípios fundamentais da psicanálise. Então é isso. Um bom dia. Obrigado pela sua atenção. Não, tá bom, obrigada. Boa tarde, seu nome e cidade, por favor? Valdéres, mora aqui no Rio de O Janeiro. quê? Nada faz sentido nessa frase, cara. Valdéres, mora aqui no Rio de Janeiro. Ah, então tá.